E uma das causas de dores de ouvido que também é relacionada a esses excessos de banho e de mergulho é a otite. Esse problema, quando acontece, incomoda bastante. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o otorrinolaringologista. Que nome difícil, né, doutor? Doutor Rodrigo, que é especialista nesse assunto da otite. Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez a presença. Nós que agradecemos. Então a gente começa falando o que é a otite e como é que ela surge, como é que ela aparece. Então, a otite é um processo inflamatório que acontece no ouvido, né? Então ela pode ser por causa alérgica ou infecciosa, seja ela bactéria, vírus ou fungo, né? E é um processo que inflama a região do ouvido, que não se limita a uma região específica, né? Ele pode acontecer em determinadas áreas e a conduta do tratamento varia conforme a área acometida do ouvido. Então, o ouvido não é essa região só externa que a gente vê, né? Existe o conduto auditivo, que a gente pode ter na imagem ali, né? Que se estende até a membrana timpânica, e daí a gente chama essa região de orelha externa, onde acontece a otite externa, essa mais relacionada com o banho, que foi comentado. Na cavidade atrás da membrana timpânica, a gente tem a orelha média, onde acontece a otite média, que é outra relação muito mais infecciosa, né, processo muito mais, às vezes, mais crônico, né? E a orelha interna até existem infecções de otite interna, labirintite específicas infecciosas, mas são um pouco mais raras, né? Então, no dia a dia, o nosso dia a dia é realmente ver isso. A gente vê infecção, principalmente nessa época agora de banho, infecção na parte externa do ouvido, então aquela água de piscina, de mar, de rio, ela acaba penetrando no conduto, fica resíduo, fica sujeira, e aquilo ali, os bactérias e fungos aproveitam e acabam proliferando e provocando um processo infeccioso no local. E quais são os principais sintomas? Então, por isso varia conforme mais ou menos a região acometida, mas basicamente o que a gente vê é dor, né? Muitas vezes acompanhada de dificuldade na audição, seja por uma sensação de ouvido tapado, ou seja por não estar escutando muito bem mesmo, né? E em alguns casos pode haver presença de secreção saindo pelo ouvido, né? Que a gente chama de otorreia. Então pode ter secreção tanto purulenta como pus, quanto o sangue mesmo pode ter presença de sangue drenando do ouvido. Então, sinais de alerta, tô com dor, tá uma sensação de tapado ao meu ouvido, em alguns casos febre pode estar correlacionada. Vale a pena a investigação, um olhar mais detalhado. Né? E existem vários tipos, então? Exato. Eu acho que assim, o que a gente tem que saber, principalmente por isso que é tão importante uma avaliação especializada, é entender mais ou menos que cada área tem o seu tratamento. Por isso que varia muito e não é uma fórmula única, minha vizinha pingou essa gota no ouvido, eu vou usar também que vai resolver. Sim. Muitas vezes não é o mesmo caso. Né? Então, quando a otite é na região externa da membrana timpânica para fora, é um tipo de tratamento. Muitas vezes é mais tópico mesmo, porque o remédio não vai atravessar a membrana para agir. Né? Sim. Então, a gente acaba usando aquilo ali. Quando é uma otite média, o uso da gota ela não tem o efeito, porque, mais uma vez, o remédio não atravessa a membrana do tímpano, fica na cavidade externa, e a gente tem que usar medicações mais via orais e até medicações nasais para contribuir num canal que liga o nariz com o ouvido. Então, a gente tem que primeiro entender que a otite pode ser tanto externa, no ouvido mais externo, média e interna. E a região, principalmente, e outro caso que a gente tem que entender de identificar é se o processo é agudo ou crônico. Cada uma tem seu tratamento, né? Sim. Então, por exemplo, uma otite mais crônica, provavelmente pode até envolver uma cirurgia, no caso. Né? Uma otite mais aguda são medicamentos mais pontuais, né, para tratar o quadro agudo mesmo. E há uma diferença do adulto e da criança quando tem esse problema de otite ou é a mesma coisa? Então, principalmente na frequência. Né? A criança, existem casos de otite média na criança, acontece, e são otites que muitas vezes têm causas obstrutivas, por exemplo, uma adenoide muito grande pode obstruir um canal que liga o nariz com o ouvido e ficar dando uma otite média crônica ali que a gente chama serosa. Então, no adulto isso já não acontece tanto. Então, a variação de uma otite, uma média, por exemplo, de um adulto para uma criança, envolve muitas vezes a causa, nem tanto o tratamento, Sim. mas o motivo de que aquilo está acontecendo. Né? Muitas vezes um tratamento mal feito de uma criança, mais na frente, vai provocar uma otite média crônica num adulto. Né? Então, assim, pontuar, entender, o processo está me incomodando, eu estou sentindo algum sintoma otológico, seja dor, seja dificuldade para escutar, já teve processo de vazar pus do meu ouvido,
tem que ter uma avaliação mais especializada, né, para poder direcionar melhor o tratamento e prevenir até danos mais futuros, inclusive na audição. Uhum. E quais são os fatores que aumentam assim, o risco, inclusive, da audição, como o senhor acabou de falar? Então, os fatores para a otite externa, que a gente está vendo agora mais nessa época, realmente é manipulação, né, seja por cotonete, uma coisa que deve ser evitada, ou realmente banho de piscina, mar, enfim, essa época agora acontece bastante de entrar resíduos ali e ficar permanecendo. Na otite externa são mais esses. Na otite média, os fatores mais desencadeantes são a aguda, principalmente, é quadro infeccioso. Então, a pessoa está gripada, está resfriada, lá por um canal que liga o nariz com o ouvido, vai acender um vírus ou uma bactéria e vai colonizá-la no ouvido médio. E vai provocar aquele quadro bem florido. Dor, uma dor bem forte, pode, né, essa dificuldade para escutar, enfim. Mas também podem ser outros fatores que desencadeiam. Por exemplo, como eu comentei, um aumento da adenoide, fica trancando aquele canal que liga o nariz com o ouvido, e isso pode ir perpetuando. Então, as causas assim, do tratamento vão ser diversas, vão ser estudadas individualmente. Né? Mas o principal na otite média é esse que a gente vê é mais aguda, né? Aquele quadro, a otite média mais no inverno, habitualmente, né? Por causa do Covid o padrão deu uma variada, que é uma doença que agora ocorre inclusive no verão. Mas a otite externa, a parte mais externa, é uma doença mais do verão mesmo, dessa água e piscina. Né? A otite média tem mais a ver com infecções, né? A gripe e tudo mais, e acaba provocando esse quadro. E na questão da prevenção, existe alguma dica que a gente pode passar para o pessoal? Claro, assim, principalmente assim, quem tem quadros de repetição, assim, são repetitivos, cuidados, assim, por exemplo, da otite externa. Cuidar, às vezes protetor auricular é necessário, às vezes um cuidado de ir no otorrino antes de começar essa temporada, de usar mais piscina, banho de rio, enfim, essas coisas assim. Prevenir, olhar para ver se tem alguma cera, porque às vezes um cerume pode ajudar a acumular, atrás dele fica resíduo de água e sujeira, né? Se tem algum fator, existe uma descamação no meu ouvido que me deixa o canal mais desprotegido, que favorece esse quadro acontecer. Então, quem já tem um histórico assim, vale a pena dar uma investigada até antes de começar essa época de realmente começar a otite externa. Na otite média, como é o fator mais específico do inverno, também as doenças, principalmente assim, aquelas doenças inflamatórias nasais, assim, rinite, sinusite em si, elas têm que ser melhor tratadas, e isso vai ter que ser investigado. Às vezes tem que tratar melhor a alergia, às vezes outras coisas têm que ser feitas, né, até cirúrgicas mesmo, para permeabilizar não só o nariz, né, e aquele canal que liga o nariz com o ouvido ficar um canal funcionalmente muito bom, né, o que evita esses quadros acontecerem. Doutor, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, a questão da automedicação. Quanto que é arriscado, né? Então, justamente pela diferenciação do tratamento, né? Que cada um tem o seu... uma otite externa tem um tipo de tratamento, uma otite média outra, enfim. Uma otite crônica é um tipo de tratamento, uma otite aguda é outra. A automedicação, ela atrapalha bastante, porque às vezes ela mascara um quadro, às vezes a gota, por exemplo. Quando a gente tem um processo de uma otite média que vazou pulso pelo ouvido, às vezes a pessoa fica com uma perfuração no tímpano e a gota pingada indiscriminadamente, sem uma avaliação médica, pode provocar um dano lá na audição, lá no ouvido interno até, né? Ouvido médio e no ouvido interno também. Pode interferir na audição, né? Pode dar doença inflamatória residual ali no ouvido. Então, a automedicação tem que ser uma coisa muito evitada, né? A gente pode realmente usar um analgésico em casos mais pontuais. Estou muito gripado, estou sentindo um desconforto, usar um analgésico pontual até uma avaliação mais adequada. Mas se o quadro perpetua, se o quadro é uma coisa muito importante, porque as otites normalmente são uma coisa bem desconfortável, né? Então tem que ter uma avaliação adequada. Tá bem. Muito obrigada, doutor, por essa participação aqui no Ver Mais, e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.